Vamos lá. E aí? Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Café com o Careca, o podcast que a gente pretende falar sobre vários assuntos. A ideia original, você sabe que acompanha desde o primeiro episódio, que era falar sobre comunicação e as coisas que acontecem decorrente desta arte de comunicar. Mas aí no meio do caminho fomos atropelados por uma pandemia e aí fomos colocando alguns temperos a mais nos nossos assuntos, nos nossos convidados, trazendo assuntos variados, sobretudo das ciências humanas. E hoje retomamos a essência deste podcast, falando sobre comunicação. Eu sou o jornalista Arnaldo Recchia, e no Café com o Careca deste episódio, dessa edição, salvo engano, é o número 20 dessa temporada de 2020, a gente vai falar com um cara que é um dos mais respeitados jornalistas do Brasil. O cara tem mais de 30 anos de história de redação, fala muito sobre as histórias mal contadas, me cobrem isso depois que eu vou falar com vocês sobre essas histórias mal contadas, que virou um blog muito bom. E ele se chama Carlos Wagner, a lenda viva do jornalismo, sobretudo do sul do Brasil. E que prazer revê-lo, Carlos Wagner. Como é que você está enfrentando essa confusão toda aí de pandemia, meu caro? Olha, tio, eu vou dizer uma coisa. Eu estava dizendo que eu já ando arrastando corrente dentro de casa, né, tio? Pela minha mulher, eu já estou com síndrome de Estocolmo, né, tio? Para quem não sabe, né, síndrome de Estocolmo é quando o refém se apaixona pelo sequestrador, né? Chama-se síndrome de Estocolmo, né, tio? Cara, eu achei o seguinte, né? Primeira coisa, né? Nós estamos vivendo um negócio que nunca ninguém viveu, né? Nunca ninguém viveu essa coisa que nós estamos vivendo, né? Nunca. E eu vou dizer uma coisa: está sendo a quarentena mais bem documentada da história da humanidade, graças à internet, entendeu? Agora, vocês já pensaram o que seria da nossa vida hoje se não tivesse a internet? Nós já tínhamos matado todo mundo, cara. Sabe, Wagner, que outro dia eu li uma reflexão meio maluca, assim, eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele fazia alusão à gripe espanhola lá, né, 1919, 1920, que tinha situações parecidas com a que a gente vive hoje, de não saber como lidar com a pandemia e tudo mais, e obviamente que o processo de comunicação ele era extremamente analógico, né, não tinha nenhuma forma mais eficaz de comunicação. E aí as pessoas viviam, aspas no que eu vou falar, né, viviam melhor e enfrentavam melhor, né, por não ter a tal do excesso de informação. A internet, assim, a gente vai concordar que a internet ela traz muitos benefícios, mas ao mesmo tempo ela pode prestar um desserviço nesse processo de desinformação. Como é que você vê isso? Não, aí que eu digo, cara, tu sabe, eu acho que quando tu faz jornalismo, né, cara, tu é treinado para selecionar as coisas, né? Tu é treinado para dizer, isso serve, isso não serve, isso aqui eu não quero saber, entendeu? Tu é treinado para saber as coisas. E eu sempre digo uma coisa: cabeça vazia é a casa do diabo, né? Tu tem que ter uma atividade física ou uma atividade. O bom é ter uma atividade física e uma atividade intelectual, digamos assim, né? Sim, juntar isso aí. as duas coisas, né? Mas tu tem que te manter ocupado. Tem que estar pensando sempre, né? Entendeu? E tu não pode pensar no amanhã, tu tem que pensar no hoje. Se tu começar a pensar no amanhã, que amanhã vai ser mais um dia, não. Tem que pensar no hoje. Tem que ser o melhor que pode hoje. Amanhã, se eu estiver vivo, é amanhã. Entendeu? Amanhã, quando eu abrir os olhos, vai começar um novo dia com novas coisas. Novo desafio. Né? Mas tu não pode, porque, cara, quer ver uma coisa? Na nossa profissão, eu me especializei em crimes de fronteira, conflito de terra, né, e migrações. Então, eu sempre viajei muito, e sempre tive envolvido em conflitos, em rolos, assim,
matérias tensas, né? Tipo, né? Eu me disciplinei para uma coisa, né? Eu sabe, vai aprendendo a sobreviver, né, cara? Né? Eu me disciplinei para uma coisa, né? Eu, às vezes, ficava muito aflito, dizia, porra, eu viajei 600 quilômetros, gastei tanto para falar com um cara X, e se eu chegar lá e o cara não quiser falar comigo? Né? E aí? Era um risco. É o risco. Então, o risco faz parte da profissão. Né? Mas nesse ponto aí, Wagner, eu tenho acompanhado, só para contextualizar, você saiu da Zero Hora em 2014, né? 2015, foi isso? 2014. 14. E aí, logo em sequência, você cria o teu blog, que é o Histórias Mal Contadas, né? Que, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, eu super indico para você dar uma olhada lá, acompanhar as postagens do Wagner, não porque é o Wagner, também por isso, mas o Wagner consegue botar algumas coisas bem importantes ali, até às vezes sugestão de pauta para a nova geração de repórter aí que está batendo cabeça, esperando o release pronto da agência de comunicação. Meu querido, dá uma olhada nas pautas que o Wagner está levantando ali, porque tem coisa bem interessante que não está aparecendo na mídia. Eu saí da Zero Hora em 2014, né? Eu fiquei 31 anos lá, fazendo matérias investigativas, coisa e tal, aí me aposentei, saí da Zero Hora em 2014. E aí, eu me dei ao luxo, né, cara? Quando eu saí de lá, quando sai de uma redação, tu é que nem um cachorro que cai de uma mudança, né? Sabe a questão do cachorro que cai da É mudança, verdade. né? Aí um dia eu ia passando ali numa rua na Saldanha Marinho e encontrei o falecido Nico. O Nico Noronha foi um repórter de esporte da Zero Hora, um cara muito bom, gente muito finíssima, faleceu há um ano ou há 2 anos. E o Nico tem um boteco ali na esquina que chama-se Bar do Alexandre. E o Nico chamava Bar do Alemão. Mas está escrito, Nico, em cima é Bar do Alexandre. Não. Nós chamamos Bar do Alemão porque o dono do bar é o Alexandre, mas ele tem um cachorro que nós chamamos de alemão. Então chamamos Bar do Alemão. Entende? Então, tem um cachorro de rua que ele achou lá, 10 anos na casa, até morreu, né? E aí é Bar do Alemão, né? Porque é o bar do cachorro, né? Tipo, aí, então, eu fiquei mais ou menos um ano, eu me dei um tempo, né? Que eu chamo quarentena, né, cara? Fiquei um ano só enchendo a cara, né? Sabe? Só, né? Na manhã, coisa e tal, todas as quinta-feiras, lá encontrava os vagabundos lá, os repórteres, meus colegas lá. A verdadeira sensação de férias, né? Depois de Aí encontrava os meus colegas lá e a gente tinha uma coisa, olha, cara, é o seguinte, né? Nós vamos falar em futuro da reportagem, né? E falar mal dos outros, né? É a coisa que a gente mais sabe. É falar mal das pessoas, né? O sendo jornalista, tu não te sente bem falando bem das pessoas, né? Falta alguma coisa, né? E aí a gente começou... Já diria Milor Fernandes, né? Jornalismo é oposição. Exatamente, né? Aí nós começamos a conversar e eu comecei a estruturar a ideia do blog. O que é o blog, né? Que é onde eu compartilho com os meus colegas o que deu certo na minha profissão e o que deu errado. Entendeu? Porque tem muitas coisas que tu começa, que tu jura que é a melhor coisa da tua vida e que no final tu te atola. Né? E tem muitas coisas que tu não acredita que vai dar certo e vira a manchete. Né? Entendeu? Então, o repórter tem uma série de mecanismos, de condições, de checagem, de história, de ver história, de saber conversar com as pessoas, né? Porque a questão da nossa profissão está em tu saber conversar com as pessoas. Né? Tu não pode entrevistar um cara que está sentado mais alto que o cara, né? Com certeza. Sabe? Então tem certos macetezinhos, né, cara, né? Que tu vai indo, vai conversando comigo.
cara. Né? Essa teoria, Wagner, que eu concordo e sempre eu prestei atenção nesse tipo de afirmação quando convivi com grandes repórteres que nem você na redação. Você tem que saber ouvir, você tem que saber conversar, você tem que saber procurar as pessoas, tentar entender o que passa pela cabeça das pessoas para conseguir construir as coisas. E aí tem uma matéria, um texto seu no blog lá, que você faz um alerta sobre o empobrecimento das fontes dos repórteres. E aí tem várias formas que você enxerga esse empobrecimento, e eu queria ver isso contigo. Qual é o preço que nós, consumidores de informação, estaremos pagando em função desse empobrecimento da redação? Tomar decisões erradas. Né? Por quê? Porque como a nossa geração e o mundo é assim, sempre foi, né? Tu te abastece com os contadores de história. Né? Tu terceiriza, né? Tu quer saber tudo dessa porcaria desse vírus aí. Tu vai procurar um jornal sério, né? Tu vai ler um cara sério. Né? Por que tu precisa saber uma informação correta sobre isso aí? Tu vai decidir sobre o futuro da tua família, né? A tua vida particular, né? Os teus negócios, entendeu? Entendeu? Tudo tu vai decidir em cima das coisas, das informações que tu lê. Né? E quando o cara está te dando uma informação superficial, né? Tu vai ser prejudicado. Entende? Né? E tu diz assim, aquela velha máxima, né? A informação mal feita, né? Mal produzida, ela é um problema de saúde. Aí tu vai dizer assim, porra, mas para aí, tio. Eu li no jornal isso aí. Tu já usou essa expressão? Eu já usei. Não, mas eu li no jornal que isso ia funcionar hoje. Pois é, mas não está mas não está funcionando. O jornal errou. E tem errado sistematicamente, né? Né? Então, e hoje não tem mais espaço para isso aí. Uma coisa é tu errar uma coisa num jornal de papel. Um número muito limitado de pessoas vai ler. Outra coisa é tu errar uma coisa num blog, onde milhares de pessoas, ou num vídeo, ou sabe, numa transmissão ao vivo. Né? Isso se dá em função, na tua opinião, Wagner, da formação dos novos repórteres? É um problema de geração mesmo? A gente precisa reentender como é que funciona esse negócio? Ou o problema é da empresa? Não, eu acho uma coisa. Quer ver uma coisa? O grande problema hoje é que o sistema empresarial de jornalismo está falido. Acabou. O jornalismo que nós conhecemos, grandes redações, grandes grupos econômicos, grande coisa, né? Porque eles plantaram a própria morte. Né? Como é que eles plantaram a própria morte? Durante muito tempo, né, a maior receita dos jornais, dos grandes jornais, rádio, televisão, foi os anúncios. Então, digamos assim, 80% do teu lucro, né, tu tira dos anúncios, né, da publicidade. 20% da assinatura do leitor, coisa e tal. Né? Bom, o que aconteceu? De repente, tu é anunciante, né? Tu tem empresa, sabe disso. É muito mais barato tu botar um anúncio nas redes sociais e o retorno é muito maior do que tu botar numa rede de televisão. Que tu vai pagar uma fortuna e o retorno vai ser 50% de um que tu tem aí que tu vai pagar R$10. Não? E as grandes empresas, tipo farmácias, essas coisas, descobriram que, olha, se eu tiver o meu site, estou tranquilo. Sim. Entendeu? Estou tranquilo, contrato um jornalista, faço o meu sitezinho bonitinho, fechadinho, né? Estou tranquilo. Né?
É mais fácil hoje qualquer empresa ter a sua pequena imprensa, a sua pequena agência de marketing, do que depender dos grandes conglomerados, né? E aí os grandes conglomerados, vem cá, mas não tínhamos um cara chamado leitor, telespectador, ouvinte? Não, ele agora vai ter que pagar isso tudo, entendeu? Aí eles se lembraram que eles têm um consumidor, né? Sim. Não é só um cara que vê anúncios, né? Só que aí, como é que eles fizeram? Demitiram metade das redações. Um repórter hoje faz texto, Tudo. áudio, vídeo e acho que vai até o chão. Né? E ganha um terço do que ganhava antes. Né? Claro que isso é a redação. E do outro lado está um usuário extremamente carente de boas informações. Não é o problema de geração. Né? É que tu tem um cara que não consegue, ele não tem tempo, ele não tem cabeça. Né? Ele não tem tempo, está sobrecarregado. Né? Ele não tem como checar informações, não tem como cruzar informações. Né? O que entra, o que pica, o que entra aqui, sai aqui direto. Nesse meio do caminho surgiu um crescimento muito, muito exponencial das assessorias, né, Wagner? As empresas, as agências especializadas em municiar os veículos de comunicação com informações oficiosas, né? Que justamente é o contraponto disso, né? No caso, eles não querem vender, eles querem emplacar coisas de seus clientes. E aí hoje a gente pega um grande jornalão, você vai ter um monte de artigo que não necessariamente condizem com a verdade, sim, meramente com a opinião de quem escreve, né? E vários textos, várias matérias prontas, assim. Na verdade, o repórter hoje ele virou um fechador de páginas, né? E não um repórter. Então, eu acho que aí, cara, aí que eu digo uma coisa, né? Não é o jornalismo que está em crise, são os donos das empresas que estão o modelo de negócio está em crise. É o modelo de negócio que está em crise. E aí tu vai me perguntar, vale a pena fazer jornalismo? Olha, nunca foi tão necessário fazer jornalismo como hoje. Porque vamos que tu faça jornalismo, né? E tu resolva tirar medicina. Cara, qualquer profissão que tu tiver no mundo, qualquer, do varredor de rua ao engenheiro nuclear, tu tem que saber falar, tu tem que saber te comunicar, tu tem que ter a tua cabeça estruturada num roteiro, em como resolver as coisas, onde procurar as informações que tu lê. Bom, isso aqui é lixo, isso não serve, isso aqui é importante. Entendeu? Porque disso aí depende a tua vida. Nunca foi tão necessário tu entender da arte da comunicação como é hoje, cara. Pela complexidade das coisas que nos rodeiam. Senão, tu morre intoxicado. E o que é intoxicado? É o que eu chamo o lixo da mídia. Tu pega um assunto, repete esse assunto o dia todo, sem atualizá-lo. O dia todo tu repete aquele pá, entendeu? Até que tu diz, é uma overdose. Eu criei um adjetivo, uma frase para definir isso aí. Eu chamo de chantilly de jornal. É igual, você sabe aquele bolo de aniversário, a camada colorida lá de chantilly? Ele é bonito, ele enche e tal, dá volume, mas a maioria das pessoas pega o garfinho e deixa de lado, porque ele não faz diferença. No gosto, depois ele não faz diferença nenhuma. É o chantilly do jornal, né? É bem isso que você falou, assim, é triste, é triste. E aí o que eu digo, né, cara? Tu tem que... nós estamos na era da comunicação, né, cara? Estamos na era da comunicação, né? E aí, de repente, tu tem assim, olha, cara... e aí tu entra... Aí tem uma outra coisa, né? As faculdades de jornalismo não se readaptaram aos novos tempos. Tu tem que ter um curso de jornalismo que tu saia de lá, tu saiba um pouquinho de medicina, um pouquinho de direito, muito de história,
Entendeu? Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Tu vai evitar, porque o jornalista é o cara que pega todas essas coisas e abotoa, e dá uma forma, e monta uma história de todas essas coisas. Ah? Sabe? É isso. Agora, por exemplo, hoje, nos jornais, nos meios de comunicação, tem um cara especializado em tempo, né? O cara especializado nisso. Tu vai ter que ter nos jornais um cara especializado em epidemias. Nós não podemos ser surpreendidos novamente por uma merda dessa. Essa merda aí está nos causando bilhões de dólares de prejuízo. Nós somos pegos com as calças na mão. Com toda a tecnologia que nós temos, né? Com toda a arrogância nossa, né? Tá? Nenhum de nós, tá? Se deu conta que isso poderia acontecer. Isso aí, para nós, era ficção. Aliás, quero recomendar um filme. Tem um filme, eu vi no HBO, chamado Contágio. Sim. Não sei se tu viu. Já vi. Viu? Já vi. Aquele filme é de 2011, cara. Tem um elenco muito premiado, inclusive. Tem Jude Law, tem Kate Winslet, uma galera... Tá tudo ali. Não tá tudo ali? Chega a ser até... outro dia eu estava tentando convencer a minha esposa a assistir. Porque eu assisti, ela disse, não, eu não quero ver. Foi logo no início da pandemia. Eu assisti, ela, não quero ver isso aí, porque eu vou ficar impressionado e tal. Aí hoje, agora, acho que foi semana passada, eu disse, não, agora você já pode assistir o filme, porque o filme está mais fraco do que a vida real. O filme está mais leve que a vida real. Mas é tudo ali. Aquele filme teve como consultora a OMS, né? Sim. Né? Então, está tudo ali. Ou seja, as informações estão circulando, a gente não presta atenção nelas, né? E Wagner, isso aí suscita também algumas ideias de teorias conspiratórias e tal. E hoje eu vejo, eu leio, eu ouço muitas críticas em relação à imprensa relacionadas com teorias conspiratórias. O Wagner falou isso porque o Wagner tem interesse naquilo. O Wagner não sei o que lá, porque, sabe, essas coisas. Ele está falando isso porque ele quer convencer sobre aquela outra coisa. Enfim, como é que você lida com esse ambiente hostil de... a notícia ela só tem validade se ela for com aquilo que eu concordo, né? Ela só tem valor notícia se for algo que eu acredite. Como é que você percebe essa relação de público e notícia? Cara, eu acho uma coisa, né? Eu adoro a teoria da conspiração, né, cara? Uma coisa maravilhosa. Quantas cervejas eu já tomei, né? Quanto vinho, né? E conhaque, né? Eita! É o seguinte, né, cara? Tu tem que mostrar para o teu leitor uma coisa simples. Eu sou o mensageiro, cara. Se tu me matar, tu tá me matando o mensageiro, cara. Tá matando o cara errado, cara. Sabe? Entendeu? É assim que acontece. Por isso que eu te disse que os nossos textos tão enfraquecidos, porque tu lê e tu não sente, sabe? Tu lê e tu fica assim, mas não sei. Mas ele não sabe nada. Ou ele está chutando. Né? Mas aí que tá, e você falou, eu te perguntei antes ali sobre uma crise de geração também, e aí eu acho, vou entrar na axiologia, que tem um pouco do comportamento social desse novo repórter, não só a fisiologia da profissão, mas, por exemplo, você traz isso no seu texto. Por exemplo, as tuas fontes, Wagner, a maioria das tuas fontes não exercem mais cargos úteis para fonte jornalística. Se aposentaram e tal, saíram, se afastaram, fazendo outra coisa. E essa nova geração, eu percebo que há uma dificuldade muito grande de dar cara a tapa e construir o famoso caderninho de fontes.
Os caras não conseguem sair na rua, não conseguem ir conversar com alguém, eles não têm, assim, esse despojamento de construir as suas fontes. E aí eles ficam muito presos à fonte oficial. Ah, a agência tal falou tal coisa, eu vou lá e escrevo aquilo. Eles não contestam as coisas. E aí vem esses enlatados. Eu vejo textos, VTs e as matérias de rádio, tudo um enlatado. Esse é o problema, que eu acho que transcende a ideia de veículo e tudo mais. As pessoas têm dificuldade para falar, a nova geração tem dificuldade para ir atrás de alguém e conversar, sabe? Eu queria conversar com o Carlos Wagner, eu não tinha o contato do Carlos Wagner. Eu fiz uma ponte, fui atrás de alguém que pode ter convivido com o Wagner na redação, o cara está em Brasília, que é o Alexandre Killing, sabe? Eu fui uma ponte gigante para chegar no Wagner. Eu não vejo essa nova geração conseguir ter essa capacidade, às vezes, e é uma crítica bem minha, assim, eu não vejo a capacidade cognitiva, às vezes, da galera conseguir fazer isso. Tu começou na sacanagem quando? Que ano que tu entrou no jornalismo? Eu entrei em 2007. Agora tu vê uma coisa. Tu ainda pegou velhos na redação. Uhum. Entende? E o jornalismo é uma ciência que a geração antiga transmite para a geração nova. Foi sempre assim. Isso. A partir do momento que os caras demitiram os velhos das redações, eles cortaram isso aí. Eles cortaram uma das boas escolas de jornalismo. Né? Tu chegava, quando eu entrei em 79 na redação, né, tu tinha que escutar os caras, né, cara? Se tu escutasse os caras, a tua vida era facilitada, sabe? Tu tinha caras que, tipo, cara, não vai por aí que tu vai te fuder, cara. Não é assim. É assado, entendeu? Né? Então, hoje, tu sabe... E tem mais uma coisa, quer ver uma coisa? Na minha geração, nós sempre dizíamos assim, tu sai da faculdade, vai trabalhar numa redação, se tu fracassar, tu vira professor universitário. Era sacanagem nossa. Sacanagem nossa. Sacanagem nossa. Sacanagem da galera. Entendeu? E agora hoje, cara, vira professor universitário sem ter passado numa redação, cara. E essa é uma crítica que eu faço também. Eu não consigo entender. Vai ensinar como é que vai ensinar? Como é que tu vai ensinar? Né? Eu leio muitos artigos de colegas professor aí que estão começando, mas é só teoria, como dizia o falecido Brizola, né, cara? Né? Eu até entendo, Wagner, que existe algumas coisas da carga horária, do ementário, né, da faculdade, que são essencialmente teóricas, e você consegue trabalhar isso. Até mesmo a semiótica, né, que é o prato cheio aí, as teorias de comunicação e tudo mais. Eu conheço muita gente que se debruçou longamente sobre a parte teórica e consegue reproduzir boas formas de repassar isso. Só que aí, quando chega na parte prática, eu fico batendo cabeça, eu nunca entender alguém que nunca sentou o traseiro numa cadeira de redação, nunca tomou um não de um editor, nunca teve que negociar uma manchete com alguém, falar sobre jornalismo impresso para a meninada. Eu não consigo imaginar alguém que é essencialmente analógico, mal e porcamente usa as redes sociais, ensinar sobre comunicação digital. Sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nesse processo. Então, o que eu acho? Né? Eu acho que o nosso meio, nós estamos numa fase que eu chamo a fase da peneira, né? Uhum. As pessoas estão peneirando, né, cara? Né? Olha, cara, isso aqui, esse cara eu ouço porque ele sabe o que está falando, esse cara aqui eu não quero. Né? Troca de canal. Né? Troca de canal, né? Sabe? Porque uma coisa, se tu pegar... Tem um cara que eu considero um dos maiores comentaristas que esse país teve, que foi o Castelinho, Castelo Branco. Lembra dele? Não. O Castelo Branco era um colunista do falecido Jornal do Brasil. Jornal do Brasil, sim. Né? O Castelo Branco, chamado Castelinho. Cara, o que o Castelinho escrevia na época da ditadura militar, os militares ficavam putos da cara com o Castelinho, mas não podiam mandar bater nele, porque ele estava
do que ele estava dizendo é assim, entendeu? Nem eles sabiam que estavam naquela merda. Você fala, porra, esse filho da puta sabe mais do que eu. Entendeu? Porque o Caçarinho tinha tempo, ele ia tomar cafezinho com o cara, ele conversava com o cara, né? Jogava conversa fora, aquele baixinho que ficava nos cantos da redação, né? Que estava sempre cheio de papel na mão, conversando com as pessoas, né? Que as pessoas iam conversar com ele, que ele tinha um notório saber, né? Sabe? Entendeu? Né? Então, esse cara, hoje tu pega um comentarista de política, né? Os caras consagrados na televisão, nas TV a cabo aí, é sempre a mesma coisa, cara. Eles têm um roteiro de conversa e aquilo ali. Por exemplo, né? Para te entender quem é o Bolsonaro, quem é o Trump, para te entender a proposta desses malucos aí, tu tem que estudar a história da Alemanha nos anos 30. Entende? Verdade. Tu tem que estudar a história da Alemanha o ambiente social dos anos 30. Tu tem que estudar a quebra da Bolsa de 28, né? 29. 29. Tu tem que estudar a quebra da Bolsa de 29. Tu tem que ler as publicidades que o Goebbels fazia. A maneira que ele... O Goebbels era um jornalista fracassado, né, Wagner? Ele era um jornalista fracassado. A maneira que o Goebbels... Ele não acreditava no Hitler. Ele não gostava do Hitler. O Hitler o convenceu numa conversa. Né? Então, como ele vendia o peixe, a tecnologia dele de vender o peixe não mudou, cara. Não mudou. Entendeu? Mudaram, claro, os objetivos, coisa e tal. Mas, então, aqueles caras fizeram aquela grande merda. O Adolfo Hitler convenceu toda uma nação a se tornar genocida. O Mussolini fez toda aquela porcaria, né? E os japoneses fizeram toda aquela merda, entendeu? Que conseguiram convencer o povo. Eles venderam e os caras compraram. E aí, o que tu pega? Hoje tu pega o que o Bolsonaro faz, o que o Trump faz. Cara, o roteiro é o mesmo. São nós. Não estou dizendo que eles são, mas eu estou dizendo que eles estão operando um roteiro já conhecido. Entendeu? Mas a história ela é um pouco cíclica, né? Eu até num outro podcast que eu faço parte, que a gente faz uma análise mais factual, e aí a gente tem um time lá, tem jornalista, tem advogado, tem historiador, tem filósofo no nosso programa. Toda sexta-feira a gente faz um apanhado aí. E aí a gente estava percebendo o seguinte, o governo, no momento atual, está tentando apostar nesse projeto de reeleição, porque não tem por que esconder, né? O projeto atual é reeleição em 22, ponto. Isso aí não tem nem o que questionar. E aí está sendo flertado aquela ideia de fazer obra, de liberar grana, de aumentar o endividamento da União e tudo mais, mas para que seja, para que apareça coisas vistosas, né, para a população, a água não sei aonde, a obra não sei o que lá e tal. Isso é muito parecido com aquele nacional-populismo do Médici, de fazer coisas, né? É uma coisa muito assim. Então, eu até brinquei outro dia no meu Twitter, eu disse, só falta agora ter uma vinheta, Brasil ame ou deixe-o, né? Porque nós estamos retrocedendo. Aí eu digo, cara, quando voltar a fase 55 do JK, vocês me chamem de novo, né? Porque... eu só espero que volte a seleção de 70, né, cara? Pois então. Eu só espero que volte a seleção pode voltar, pode voltar a seleção de 70, o Fittipaldi, aquela coisa. Mas eu só espero que volte a seleção desse recuo aí, né, cara? Que volte a seleção
de 70, uma das melhores, né? Que bizarro, É. que bizarro. Mas, Wagner, eu quero dar uma avançada aqui contigo. Eu vai, estava olhando alguns. São 9 livros já, Wagner? Tati, eu não sei, mas não, eu acho que é mais, cara. Acho que é mais, acho que é 12 ou 13. Né? Nossa, Né? eu tenho um que eu gosto, que é o Brasil de Bombachas. Ah, E qual aí, assim, deles? falando hoje de Chapecó, né? Eu tenho a impressão que você andou por aqui, né? Tá, Vendo essa. deixa eu dizer uma coisa. A primeira vez que eu tive em Chapecó, tu não era nascido. Né? É provável. É provável. 74. Não, não era. 70, não é. Eu sou 85. Chapecó, hã? Eu sou de 80. Chapecó tinha um posto Ipiranga e um bispo comunista. O Dom. Ah, me esqueci o nome dele. Mas era um bispo ativo, né? Ativo. Tudo que era rolo era ele que armava, né, cara? Os caras odiavam o bispo, né? Tudo, rolo de índio, rolo de sem terra, tudo era com o bispo, né? Não me lembro o nome do bispo, até um crime. Cara. Bom, eu fiz o Brasil de Bombacha, eu fiz. O primeiro livro foi em 1996, tá? Que eu fiz o primeiro, que eu viajei para as fronteiras agrícolas, né? Por exemplo, essa região aí foi a primeira fronteira agrícola desbravada pela gauchada, né? Eles subiram para o oeste de Santa Catarina, né? Depois subiram para o oeste do Paraná e foram indo, né? Tanto que tu chama o gaúcho que migrou, o descendente de gaúcho que migrou do oeste de Santa Catarina e do oeste do Paraná para o Mato Grosso, tu chama ele de gaúcho cansado. Gaúcho cansado. Cansado. Ele foi para o oeste aí, casou, fez família, descansou, migrou novamente. Quer dizer, que ele não migrou, os filhos dele foram. Né? Sim, sim. Então, se tu pegar hoje do Rio Grande do Sul, tá? Indo para o Mato Grosso do Sul, Roraima, todo o oeste brasileiro, todo o oeste, o modo de vida é o mesmo. É o mesmo. Sabe quantos CTGs tem fora do Rio Grande do Sul? 2.000 e tantos. Né? Ou seja, os caras comem carne, bebem cerveja, torcem para o Inter, torcem para o Grêmio. Né? O nosso modo de vida é o mesmo. Tá? Isso facilitou muito as coisas. Por quê? Porque e tem uma coisa, se tu entrar Paraguai e adentro, que os caras foram assim, para eles, fronteira, né? Não existe. Levando, foram indo, né? Onde tinha terra. E aí, então, mas por que a colonização gaúcha deu certo? Eu boto 2 motivos. Primeiro motivo, o Brasil, em 72, fez uma empresa chamada Embrapa. A Embrapa é mais poderosa do que uma indústria de armamento. Né? Porque a Embrapa fez pacotes tecnológicos que os agricultores brasileiros levam. Eles sabem como proceder, são pacotes tecnológicos. Né? Então, ele não chega lá e começa a tirar semente para cima. Não. Ele é atualizado, ele sabe como se atualizar, sabe onde procurar, né? Sabe, tá de acordo com as tecnologias. Né? E depois, modernamente, o SUS. Por que o SUS? Porque todos esses gaúchos que foram para o Paraguai, Bolívia e aqui, né? Eles se tratam com o SUS na fronteira. Nas fronteiras. O fato do SUS ter a capilaridade que o SUS deu, entende? Ele levou assistência médica onde não tinha antes. Cara, isso é importante, isso é muito importante. Eu tenho um cara que vai ocupar fronteiras agrícolas com um pacote tecnológico e depois, é precária, mas tinha, com assistência médica,
Cara, isso, ou seja, isso foi Essa dois pilares combinação, fundamentais para o que se chama de agronegócio hoje, cara. Né? verdade. Se E foram aí você dois falou pilares. agora, Ah, levantou uma questão que você provoca no teu blog lá, que é essa questão dos inúmeros brasileiros que moram fora do Brasil, e principalmente nessa questão fronteiriça, né? Os brasiguaios, os é. brasitinos, os doble chapa no Uruguai. Como é que essa galera toda está enfrentando a questão da pandemia e usando ainda o serviço do SUS como referencial e tudo mais? E a gente não vê essa abordagem na imprensa, né? A gente não vê essa preocupação, a gente não vê essa análise, a gente não vê essa reflexão, muito em função daquilo que a gente já falou no começo aqui, né? Essa falta de sensibilidade, de percepção, enfim. É uma puta numa pauta que ninguém faz. Essa é a grande verdade. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu fiz um primeiro Brasil de bombacha em 96, depois fiz em 2011 uma atualização. Em 96 eu falei com os colonos pioneiros. Em 2011 eu falei com os filhos deles, né? E agora em 2019 eu fiz um outro livro, são 3 livros, né? Onde eu trato sobre a sucessão, né? Quem é que vai comandar os negócios. Bom, deixa eu explicar uma coisa para ti. Veja bem, veja bem, todo, todo esse processo, né? Todo esse processo. Quando eu comecei a viajar, em 96, veja bem, encontrei Sorriso, no Mato Grosso, várias, essas cidades, todas cidades ricas, tá? E que não tinham jornal. Eu digo jornal nacional. Ou seja, como é que tu vai pegar em São Paulo, vai botar uma folha de São Paulo e vai mandar para Sorriso? Não tem, não vai mandar, não compensa. Né? Outro aqui, a 0 hora, né? Vai mandar, até mandava, o Correio do Povo ia, vai mandar para Francisco Beltrão. Né? Não vai mandar. O Correio do Povo tinha ainda tem, eu acho, uma prensa em Carazinho, né? Ou Facilita. seja, então, essa gauchada que foi para aí toda ali, se informavam mal e porcamente pela televisão e muito pelo rádio. Muito pelo rádio. Muito pelo rádio. Aí, quando a internet começou a engatar no Brasil, eu não tenho isso documentado. Mas em 96, eu encontrei os primeiros sites no oeste, aí nessas regiões distantes. Por quê? Porque para os locais, a informação nova era uma preciosidade, cara. Entende? Sim. Eles não tinham, né? Eles não tinham, né? Então essa população aí toda, eles não têm a tradição do jornal papel, porque não ia para eles, entendeu? Mas eles têm a tradição da internet. A internet para essa gente que estava fora dos grandes centros, cara, foi a integração desse país aconteceu com a internet, cara. Então hoje eu sempre digo assim, né? Na década de 90, nós tínhamos o movimento dos agricultores sem terra. Hoje nós temos que ter o movimento do sem internet. Né? Porque, não, cara, tu pensa bem, tu chega num cara rico no interior, aí no interior no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, né? Oeste, lá nos Mato Grosso, lá nas Roraima da vida. O cara disse assim, uma vez eu estava entrevistando, estava falando com um cara lá em aquela cidade perto de Sorriso, uma Primavera cidade perto do Leste? Hã? Primavera? Lucas do Rio Rio Verde. Lucas do Rio Verde, que o símbolo é um baita porco com uma espiga na mão. Aí eu estava falando, e o cara foi pobre e enriqueceu lá. Aí disse, pô, velho, um absurdo. Lá. Eu não tenho internet.
Eu sou rico e não tenho uma internet de merda, sabe? Tem que estar botando antena, fazendo satélite, e quando chove é um rolo, explode toda aquela merda, cara. Sabe? Então hoje, cara, muito mais importante do que ter uma estrada é tu ter uma internet boa. Uhum. Não adianta tu ter um avião no teu pátio, um jatinho, se tu não tem uma internet boa em casa. Entende? Sabe? Tu tem que ter uma internet boa. Né? É a ditadura da internet. Mas, Wagner, essa expansão aí, por exemplo, a gente vai pegar o oeste catarinense, fatalmente colonizado, boa parte por essa migração do gaúcho e tal. Depois a gente vai ter ali o noroeste do Paraná também, depois Mato Grosso do Sul e tal. Mas o oeste do Rio Grande do Sul não deu certo, né? Como é que a gente consegue explicar isso? Deixa eu te explicar. Por que é? O gaúcho, nas revoluções, que a gente adorava uma revolução aqui, né? E nos degolar, então, era arte. Cada revolução que a gente degolava metade do nosso estado. Né? O poder no Rio Grande do Sul nasce com os fazendeiros. E quem é o fazendeiro gaúcho? O grande proprietário de terra. Geralmente é aquele cara que ganhou terra porque era comandante militar numa dessas revoluções. Então, ele ganhou grandes extensões de terra, né? Entendeu? Né? E aí, então, tu tinha o Estado assim. Quando os agricultores vieram da Europa para cá, deram a parte ruim, né? Que era os matos da parte norte do nosso Estado. Né? Deram a parte ruim para eles. Olha, aqui só tem duas coisas: índio, doença e bicho. E colono. Bota esses gringos aí que... Ó, se virem. Se virem, né? E a parte sul das pradarias era a propriedade dos grandes fazendeiros, que eram antigos comandantes militares. Né? Então, quando os colonos começaram a ir a subir, né, para o norte do Rio Grande do Sul, né, começaram a plantar e a negociar, coisa e tal, eles não podiam voltar para comprar a terra do fazendeiro. Primeiro, porque o fazendeiro achava que plantar era coisa de boiola. Né? Tá? Plantar, mexer com terra, com jardim, isso aí, não. Gaúcho anda a cavalo, tá? Não, e guerreia, e faz guerra. Né? Então, as terras do sul, né, ninguém tocou nelas. E aí os colonos começaram a ir para cima. Por exemplo, as famílias tinham muitos filhos, né? Por exemplo, eu estava em Constantina, onde hoje chama-se Constantina, né? Uhum. Né? Tinha uma penca de filhos, né? Tá, e aí? Tem que dar terra para os caras. E aí? Vamos buscar terra onde? A terra dos fazendeiros, lá na fronteira? Não. Os caras vão te matar, tu não vai nem chegar lá. Entendeu? Tá? Não vai nem chegar lá. Vai pegar as terras do Júlio de Castilho, do Assis Brasil, dessa gente aí? Não vai. Não vai. Tu vai ter que ir para cima. Né? Tu vai ter que ir para cima. Né? Tu vai ter que ir para cima e tu vai chegar lá, tu vai derrubar um mato, tu vai matar os índios e tu vai plantar a tua plantação. Né? E aí eles foram indo. Né? E aí tu vê uma coisa. Aí, em 78, né, aconteceu que uma reserva indígena de Nonoai, estava invadida por 1.000 e poucas famílias de brancos. Né? Estavam lá plantando e empurrando os índios. Aí tem um cacique lá chamado Nelson Xangre, que está vivo aí. Nossa, vem cá, mas esses gringos aqui estão nos fazendo de peão. Nós estamos comendo mandioca e eles comendo churrasco, cara. Fez uma revolução. Expulsou os brancos todos lá. Né? Aí esses caras que saíram da reserva indígena montaram 33 acampamentos de sem terra, claro, né? Na beira da estrada.
Um desses acampamentos foi na Encruzilhada Natalina. Ali nasceu o MST, na Encruzilhada Natalina. E aí, ali nasceu, era a ditadura militar, ali foi recuperada a história da luta pela terra, que era do tempo do Brizola. Sim. Né? Quem mandou invadir as reservas indígenas foi tudo a turma do Brizola. Né? Não tinham, iam fazer o quê, cara? Era matar ou morrer. Eu estou dizendo que era isso. Esses filmes de faroeste que tu vê, era isso aí. Né? Aí, o que aconteceu? O governo militar, né? O MST dizia assim, não, nós não queremos sair do Rio Grande do Sul. Nós queremos a terra dos fazendeiros. Nós queremos aquela terra. Esse aqui é o nosso estado. E eles estão lá sem fazer nada, está aquela terra vazia, sem plantação, com 2, 3 bois lá em cima, ele jogando carta e se divertindo nas bailantas e nós aqui passando fome. Não, nós queremos a terra dos fazendeiros. Aí o governo está dizendo, estou com essa merda na mão. Um cara que eu conheci muito bem, um estrategista de terra, tinha um general que eu conheci ele, Venturini, general Venturini. Esse cara merece ser estado. O general Venturini era da ditadura militar, mas ele era... Cara, eu adorava conversar com o Venturini, que o Venturini sabia tudo de questão de terra no mundo. Ele sabia tudo. Tudo. Né? Aí, o Brasil tinha fronteiras agrícolas, né? Porque eram os vazios populacionais no oeste do Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, toda aquela zona. E os militares, já na época do Getúlio Vargas, se preocupavam com os vazios populacionais. Não, isso aí não tem gente, isso aí vai dar merda. Alguém vai entrar aí, né? Porque o Brasil... Essa história de vazio populacional nunca... Tanto a esquerda brasileira como a direita brasileira nunca desceu gaveta abaixo. Não, tem que ter gente. E o melhor guarda de fronteira é um agricultor. Melhor. Aí os militares dizem, não, é uma coisa. Nós temos um monte de terra lá em cima, nós levamos vocês para lá, damos 200 hectares de terra, uma caixa de fósforo, uma motosserra para derrubar o mato. E expulsar os índios e vocês vão para lá para plantar. Aí houve uma brincadeira entre o MST e os caras. Aí metade dos colonos seguiram o MST e continuaram aqui, né, no estado, e outra metade seguiu os militares e foram para as novas fronteiras. Né? Subiram. Esse processo já existia ao natural. Né? Como é que ele existia ao natural? Os colonos iam indo, mas iam indo com as posses deles, né? Sabe, né? Hoje Santa Catarina, amanhã do Paraná, amanhã Mato Grosso, iam indo, né? E aqui os colonos avançavam nas terras dos fazendeiros, casando com as filhas dos fazendeiros, né? Ela lá casava com a guria, coisa e tal, né? Aí, para um gaúcho ter uma filha casada com um italiano que não sabe nem falar, naquela época um alemão, pegava pesado, né? Ele já escondia aquele genro, sabia que não sabe nem falar, só sabe trabalhar essa praga, pior, vai ficar arado na tua terra, né? Bom, aí então foi assim. Os militares levaram esses caras para colonizar. Os militares e colonizadoras particular, tipo a Transporte Cascavel, aquela empresa de ônibus Cascavel, colonizou Rondônia. Até empresa de ônibus colonizou. Olha só. Aí levaram os caras para lá. E os caras que ficaram aqui com o MST brigaram, ocuparam terra, invadiram, coisa e tal, até que os militares entenderam uma coisa. Quando houve os acordos do Mercosul, né, várias unidades militares da fronteira
gaúcha, que era uma das fronteiras onde tinha mais milico no Brasil, né? Que nós sempre esperamos uma invasão dos castelhanos. Né? Os caras nunca confiaram nos castelhanos. Castelhano, bicho traiçoeiro. Foi sempre assim. Né? Eu estou te falando o que a elite falava. Né? Uhum. Castelhano é bicho traiçoeiro, vai invadir. Tanto que tem uma estrada que vai para Livramento, que é cheia de curva. Essa estrada consta a lenda que foi planejada para esconder os tanques nas curvas. A hora que os castelhanos viessem lá, nós tocar bala mesmo. É absurdo, cara. É absurdo. As teorias. Não. E aí, cara... Mas, Wagner, deixa eu te cortar, porque a gente está quase sobre o tempo aqui. Então, e aí você falou um apanhado de história muito bacana e revela uma faceta tua. Você sempre teve boas fontes dentro da caserna. Né? Você teve muitas fontes, um relacionamento muito bom com fontes militares e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você fez uma provocação... Só deixa eu ver. Tem duas coisas organizadas nesse país. A Igreja Católica e os militares. Então, e aí, assim... você fez agora recentemente uma provocação no teu blog sobre o tal do número de presença dos militares, que é um número muito impreciso, né? Estou falando do governo federal, e aí, assim, há quem fale em milhares e há quem defenda que é menos de uma centena. Essa imprecisão, ela se deve a uma barrigada da imprensa, do jornalista, ou essa informação ela não é muito clara? Enfim, como é que você percebe isso? Esse desencontro de informação deve-se a uma coisa básica, né, cara? Né? Ninguém checou. Uhum. Ninguém checou. Né? E tu tá perante um governo que usa a desinformação como arma, né, cara? Né? E tem mais uma coisa, né, cara? Se tu pegar um desses militares de hoje, né, um dos militares do passado, né, ou seja, os militares do passado eram ideológicos, ideologia, Guerra Fria, né? Uhum. Tá? Os caras tinham um conhecimento técnico, estratégico muito grande. Né? Eles tinham um conhecimento estratégico. Eles olha, nós temos que construir estradas, usinas, esse rolo todo aí. Né? Hoje tu pega os militares de hoje, principalmente a turma do Bolsonaro, eles governam para as famílias deles. É diferente. Não é... Sabe? Então, é isso. A mesma coisa, se tu pegar um Leonel Brizola, aqueles caras daquela época dele, um Tancredo Neves, aqueles caras todos, eram os caras de conteúdos, né? Eram políticos de conteúdo, políticos de carteirinha, né, cara, entendeu? Né? Agora, tu pega um senador de hoje, a maioria, não estou dizendo todos, a maioria, para mim, e não sai nada, cara. Entendeu? O perfil político piorou muito. Do nosso político. Eu acho que nós pioramos para melhorar, entendeu? Então você tem uma perspectiva de melhor ainda. Estamos perto do fundo do poço. Eu considero fundamental para a gente melhorar a liberdade de imprensa. Uhum. Eu acho que uma coisa, um país tu não constrói por decreto. A ditadura militar manteve esse